Vamos ver alguns assuntos mais simples aqui, mais light, que é aquela nossa aula de materiais. No primeiro assunto, vamos dar uma destrinchada aqui naquele modo de desenho, no modo de croquis. Eu comecei um projeto novo aqui para a gente exercitar as manobras de desenho, tá? Croquis. Vou começar aqui a tomar como exemplo a execução de um piso, tá? Quando eu entro no comando de piso, como eu entrei também lá em massa e terreno, né? Plataforma de construção, que aqui está desabilitada porque eu não tenho nenhuma superfície no desenho, né? E enfim, alguns desenhos que a gente viu quando a gente edita a parede, a gente entra no modo de desenho, né? Vamos conhecer mais a fundo esse modo de desenho. Vou tomar como base então o comando piso. Bem, quando eu aciono um comando que entra no modo de croquis, ele me oferece essas ferramentas aqui. Dependendo da complexidade do elemento que estamos criando ou editando, a quantidade de ferramentas aqui vai variar, né? A gente já viu, por exemplo, quando vamos criar plano de referência, né? Plano de referência ele só oferece esses dois tipos aqui, tá certo? Então vamos lá, início, piso. Primeira opção do modo de croquis de desenho é o comando linha, tá? Vale a mesma regra, tá? Para todos os comandos, principalmente aqui, sempre olhar a barra de opções do comando que eu estou usando, tá? No princípio, o comando linha é bem simples, né? Clico no primeiro ponto, ando na direção. Se eu quiser digitar uma medida precisa, eu só digito aqui enquanto esse texto em azul escuro estiver aceso. Aqui eu marco outros pontos, né? Se a opção cadeia está habilitada, tá? Significa que eu termino um comando, né? Termino uma linha, ele já pede para desenhar outra. Se eu desabilitar a opção cadeia, tá? Quando eu termino uma linha, ele termina, né, o comando linha, e aí para eu desenhar outra linha eu teria que clicar no primeiro ponto de novo e depois no segundo ponto. Se eu clico em linha, né, está habilitado agora a função cadeia. Se eu boto um deslocamento, por exemplo, 1 metro, tá? Marco um ponto, né? À medida que eu desenho, que eu traço, né, os dois pontos, a linha que é desenhada, ela é desenhada a 1 metro afastado dessa linha virtual entre os dois pontos que eu estou clicando. Ok? Então eu dou um deslocamento. Pode ser muito útil, por exemplo, para desenhar beirais, né, de telhado. Vamos aqui novamente, clico no primeiro ponto, tá? Eu com a opção cadeia ligada, tá? Se eu colocar agora um raio, tá? Por exemplo, um raio 1 metro, tá? Eu desenho uma linha. Quando eu desenhar a próxima linha, ele automaticamente vai fazer a concordância, tá, dessas duas linhas por um arco, tá? Não necessariamente 90 graus, tá? Qualquer ângulo que eu colocar, ele vai fazer um ângulo de 90 graus, certo? Se eu desligar a opção cadeia, na próxima linha que eu desenhar, porque eu já estava, né, no comando linha, clico na primeira, aí ele faz a concordância. E agora ele perdeu essa conexão, tá? Então se eu ligar esse ponto a partir de um ponto de uma linha já existente com outra, ele vai fazer sim a concordância, né? Mas claro, se eu começar uma outra linha agora, ele não vai ter nenhuma relação com a sequência que eu estava anteriormente, apenas daí para frente. Ok? Então linhas que não tem conexões, não adianta eu estar aqui com o raio ligado, né? Porque ele não vai fazer nenhum sentido. Se eu pegar uma linha agora existente, ele vai fazer uma concordância pelo raio determinado. Para facilitar alguns estudos aqui, vamos fazer duas paredes aqui para a gente ter uma ideia. Vamos voltar lá ao comando de piso, que é um modo de desenho bem completo. Retângulo, tá? Retângulo. Da mesma forma, a gente já viu em vários exercícios. Se eu clicar em um ponto, clicar em outro, né? Não vou perder tempo com isso. Mas da mesma forma eu posso colocar um deslocamento de 1 metro, né? Por exemplo, eu quero fazer uma calçada 1 metro afastado aqui, eu posso clicar aqui e aqui, ó. Automaticamente ele já fez a minha calçada, né? O meu piso 1 metro afastado.
Então, retângulo não tem mais opções, exceto, claro, raio da mesma forma, né? Se eu fizesse um retângulo, aqui ele já faz o retângulo com os arcos, né, de concordância aqui entre os lados desenhados. Ctrl Z, polígono inscrito. Repare, ele pede aqui já embaixo, insira o ponto inicial do polígono, no caso é o centro, né? A opção cadeia não existe nesse caso. Aqui eu determino o número de lados do polígono, no caso aqui eu estou desenhando um hexágono. Oferece a opção de eu determinar um raio, né, do meu polígono, tá? No caso aqui o raio vai determinar o comprimento do segmento entre o centro e um vértice, certo? Que é o raio da circunferência, porque o polígono está inscrito nessa circunferência. Se eu desabilitar a opção raio, aí ele vai obedecer a posição do mouse. No polígono circunscrito, vale a mesma regra, ele pede o ponto inicial do polígono, tá? Só que agora ele vai dar a distância entre o centro, né, perpendicular a uma das arestas, né, a um dos lados do meu polígono. Mesma coisa, e ele me oferece a opção de dar um deslocamento. Tá? Então eu coloco aqui, ó, marco o ponto do polígono vai ser 1 metro afastado, né, do ponto aonde eu marcar. Volto o deslocamento para 0. Tá? E aqui vale a mesma coisa, né? Quando o item azul aqui, o número em azul, que é a distância entre o primeiro ponto e o segundo está em aceso, eu posso digitar diretamente aqui 1.8. Opção círculo, tá? Bem simples. Eu marco o ponto central e, de acordo com a posição do mouse, ele vai me dar o raio do círculo. Tá? Outra opção aqui é já determinar o raio, tá? Nesse caso eu marco a posição simplesmente do círculo, ele já está definido, né? E tem a opção também de deslocamento. Repare que as opções raio e deslocamento, elas são antagônicas, tá? Então quando eu determino o raio, ele desabilita o deslocamento, tá, ok? Então se eu coloco, por exemplo, o deslocamento aqui de 1, quando eu marco o centro do círculo, à medida que eu afasto o mouse, né, o raio, o círculo desenhado, ele fica 1 metro afastado, né? E aqui eu posso colocar o raio, tá? Mas aí ele desabilita a opção deslocamento. Beleza? Bem simples o comando círculo. O próximo comando é raio inicial final do arco, tá? Muitas vezes chamados aí em bibliografias e vídeos que eu tenho visto aí de arco por 3 pontos, né? Eu clico aqui nesse comando, eu clico no primeiro ponto, que é o ponto inicial do arco, no ponto final do arco, e determino aqui o raio desse arco, que eu posso também digitar aqui. Beleza? Uma utilidade legal para esse arco, para esse comando, é a seguinte: quando eu clico nele, clico no primeiro ponto e depois no segundo, tá? Quando eu me aproximo, tá, de uma das tangentes a uma das linhas que eu usei como referência, tá, ele me oferece essa linha azul e marca lá, ó, tangente, tá? No caso aí está tangente ali horizontal superior, tá? Se eu me aproximasse de uma outra posição que me oferecesse tangente à linha vertical agora, tá? Ele também acende lá a linha tracejada azul, marcando que estaria tangente a essa linha vertical, aqui tangente à linha horizontal, ou então eu determino um raio qualquer, ou pela posição do mouse, ou digitando o valor desejado. Beleza? É um comando muito poderoso esse daí. Nesse outro modo de arco aqui, arco do centro para a extremidade, tá? Ele pede inicialmente, lá, clique para inserir o centro do arco. Tá? Eu vou alinhar aqui, ó, entre esses dois pontos, tá? Não cliquei em nada, simplesmente me aproximei. Tá? Poderia ter me aproximado aqui desse ou desse aqui. Ok? Ele procura os endpoints aqui, os pontos notáveis nas direções horizontal e vertical. Tá? Cliquei no centro, eu marco um primeiro ponto, seria o início da rotação, tá? Depois ele vai traçar o arco aqui, ó, na direção que eu quiser,
por exemplo, alinhado com esse aqui. Beleza? Muito legal para fazer, por exemplo, estacionamentos, né? Faço o arco de concordância, depois desço aqui os 5 metros. E aqui seria a saída do estacionamento, né? A curva da via, e aqui as vaguinhas de estacionamento. É uma sugestão de aplicação. Arco final tangente cria uma curva que se conecta à extremidade de uma linha existente. Tá? Aqui eu vou clicar nesse endpoint e nesse. Tá? Automaticamente ele vai criar um arco aqui, concordante no primeiro ponto. Se eu deletar esse aqui, vou criar o mesmo arco, clicando primeiro agora aqui e segundo agora aqui. Tá? Então ele é sempre concordante, né, harmônico na linguagem geométrica com a primeira linha criada. E aqui, arco em concordância é o nosso famoso fillet no AutoCAD. Eu determino aqui qual é o raio, né, por exemplo 1 metro, clico nessa linha, e aqui assim ele vai esticar ou encolher, né, de modo a tornar um arco harmônico. Se eu não tivesse determinado raio, eu clico no objeto, clico no outro, e aí com o mouse eu vou definir, tá, a posição ou dimensionamento do meu raio. Só que aqui ele não aceita, você repare que o número ele não está naquele azul escuro tipo em negrito, né? Ele não aceita. Então se eu tentar digitar, ó, nossa campainhazinha, né, avisa que não está legal. Aí eu posso depois aqui, ó, clicar nele e colocar assim o raio. Aí ele faz esse ajuste, mas depois de concluído o arco, tá? Não durante a execução do comando. Beleza? Então esse aqui é o nosso arco em concordância, nosso fillet muito usado aqui. Comando muito temido no AutoCAD, né? Comando spline, cria uma curva suave que passa através de ou perto de pontos especificados. Tá? Então eu vou marcando pontos aqui, né? E à medida que eu marco esses pontos, olha, ele vai fazendo arcos concordantes, arcos harmônicos, né, entre esses pontos. A spline tem um defeitozinho aqui, que ela não fecha. Tá? Quando eu tento colocar aqui no endpoint, tá? Ela não aceita o endpoint como ponto. Então usa-se um truque, vamos dizer assim, para desenhar uma spline, seria desenhá-la e depois fazer uma linhazinha fechando a spline. No caso de um piso, né, que tem que ser um elemento fechado, eu teria que usar esse artifício aqui de fechar a polyline, que ela não fecha automaticamente. Elipse, bem simples também, não tem opções, né? Marca, clique para inserir o centro da elipse, marco o ponto central, marco horizontal, repare aqui, ó, eixo da elipse, horizontal ou vertical. Tá? Ou na diagonal aqui eu marco pelo ângulo, tá? Marco o primeiro eixo, marco o segundo eixo, tá? Aqui eu posso digitar o valor do eixo. Elipse parcial, mesma coisa. Agora clique para inserir o primeiro ponto da elipse, insira o eixo da elipse e agora o outro eixo, tá? É uma meia elipse, ok? Bom, agora tem dois comandos aqui, setinhas, que você seleciona, você cria, né? No caso aqui eu estou criando um piso, né? Então você cria a partir da seleção de uma linha já existente. Ok, então eu seleciono esse comando, eu clicando numa das linhas, aqui no caso da parede, né? Ele cria por cima dela uma linha, né? E eu poderia dar um deslocamento, aqui no caso de 1 metro. Ó, eu clico numa linha, aí depende, né, a gente já viu isso no curso básico, né, do lado por onde eu me aproximo com o mouse. Se eu me aproximar pelo lado esquerdo, ele vai traçar a linha azul aqui à esquerda ou à direita, ok? E fazendo aí, criando a linha a partir de uma linha existente. Quando eu estou usando o deslocamento, tá, a minha opção bloquear aqui aparece desabilitada, tá? Quando eu botar aqui o deslocamento para 0, tá? Aí volta a opção bloquear, e bloquear significa
que eu vou clicar a linha, né, e automaticamente ela já vai vir com o cadeado fechado, certo? Ela já vai permanecer esse alinhamento aqui, ó. Ok? Ela está como fixada aqui, posicionamento dela. Ó, as restrições não estão satisfeitas. Eu tentei mover aqui a linha, tá? Aí eu posso remover restrições, ou seja, ele criou e já fechou o cadeado, mantendo a restrição de alinhamento. Esse é o comando criar a partir de selecionar linhas, tá? Semelhante a eles é aqui, ó, selecionar paredes. Clico numa parede, tá? Ele criou por cima da parede, e aqui ele tem a opção estender para a parede, né, para o núcleo. Tá? Esse aqui vai ter uma diferença. Essa modalidade aqui, estender para o núcleo da parede, vai demandar um parênteses aqui, né? Modificar, vou cancelar esse piso. Tá? Quando eu escolho lá desenhar a parede, né, a gente usou essa parede básica 15 centímetros. Se eu for aqui em editar tipo, na estrutura, tá? Repare que nas camadas aqui eu tenho, vou visualizar aqui a camada. Eu tenho uma estrutura principal aqui no meio, que é alvenaria tijolo, né? E eu tenho essas duas linhas verdes aqui, que são exatamente, olha, limite do núcleo. Tá? A gente vai ver com detalhes esse assunto lá quando a gente for estudar parede, né? Estamos chegando lá, daqui a pouco nós vamos voltar para as aulas de modelagem. Então essa linha é a linha limite do núcleo, ok? Então quando eu usei lá a opção, né, voltando lá, desenhar piso, né, selecionei por paredes, né, quando eu coloco estender para a parede, né, para o núcleo, tá? Exatamente, olha, quando eu clico na parede, olha lá a linha azul, essa linha ela vai ficar sobre a linha de núcleo, tá? O que aparentemente parece negativo, tá? Mas é ao contrário, isso é muito importante, que a gente vai ver porque, na verdade, o que acontece? O piso, por exemplo, que é o caso especial aqui que nós estamos estudando, ele na verdade, ele não vai ficar sobre esse reboco, né? Ele vai ficar sobre o tijolo da parede, tá, ok? Até porque esse reboco ele vai passar entre um andar e outro. Vamos relembrar aqui naquele nosso exercício 01 que a gente viu no primeiro volume do curso. Aqui, por exemplo, ó, a gente fez o piso margeando a área externa da edificação. Vamos para o pavimento superior. A gente fez o piso, vamos colocar aqui tab, né? Repara, o nosso piso, nossa laje, né? No caso aqui a laje, ela está sobre a parte externa da parede, né? Então o que acontece? Aqui no 3D ela ficou aparente, né? Até porque essa parede está interrompida, como eu falei, nosso assunto aqui não é parede, né? Mas a gente acaba inevitavelmente aprendendo já algumas coisas em avanço, né? Então o certo seria que essa laje ela ficasse sobre o núcleo da parede, conforme estamos vendo aqui, tá, ok? Claro que isso é um caso, não é um caso aplicável sempre para tudo, né? Mas já fica de antemão esse conhecimento. Lá naquele exercício, na verdade, e já vou comentar isso, foi uma simplificação que eu fiz lá para nível do primeiro curso, né? Mas na verdade as paredes externas elas não são feitas para cada pavimento. Bom, a gente vai ver mais detalhes quando formos estudar paredes efetivamente, né? Mas já fica aqui essa ressalva, né? Quando selecionar paredes, você tem essa opção estender para o núcleo, então na verdade você vai estar estendendo aqui para a linha de núcleo interna da parede. Bem, esses são os principais comandos, né, de desenho, né? Tem alguns outros aqui que a gente pode encontrar eventualmente, como por exemplo selecionar faces, né? No caso aqui eu criaria paredes a partir de faces de massa, um assunto que a gente não viu ainda, vamos ver mais à frente, ok? Mas esses são os assuntos principais. Para finalizar essa aula, um assunto que é relativo a isso, vamos voltar um pouco aqui no início em piso. Eu vou desenhar um retângulo aqui, por exemplo, qualquer, né? Se eu colocar aqui linha, reparem que à medida que eu vou me deslocando, né, na linha ou qualquer entidade, o Revit vai localizando pontos especiais, né, os snaps, né, no AutoCAD, que aqui são tratados de snaps, né? Repare aqui, ó, ponto do meio,
aqui ele estaria usando o nearest, né, mais próximo, ponto final, ou endpoint, fazendo um paralelo. E onde que está isso, né? Se eu for lá em gerenciar, eu tenho aqui a opção, olha, snaps, especifica os incrementos de snaps, tá? E aqui exatamente você determina, ó, snap desativado ou ativado. Se eu desativar o snap, ok, ele não vai localizar aqui, ó, nenhum ponto. Vamos voltar aqui, ativar o snap, né? Aqui eu determino incrementos de snap na cota de comprimento. Essas medidas aqui dizem respeito ao zoom, tá? Por exemplo, se eu desenho uma linha aqui, né? Repara, à medida que eu vou me deslocando, ele está crescendo da ordem de milímetros. Se eu me afasto mais, olha lá, ele está crescendo o snap, né? Que no caso aqui é passo, né? No AutoCAD ele faz diferença lá entre snap, que é passo, e o snap, né? Que seria os pontos especiais, né? Aqui snap tem o mesmo significado, tá? Então dependendo do zoom, tá? Ele vai fazer esse acréscimo aqui, esse incremento no movimento do mouse, que é controlado exatamente por essas determinações aqui. Reparem lá, 0.02, tá? Aqui também eu determino os ângulos, incrementos de snap, né, que também ele abrange aqui o conceito de polar, né, lá no AutoCAD. Seria os ângulos 90, 45, 15, 5 e 1. Né? Ele não coloca ângulos fracionários. Quando, por exemplo, eu coloco uma linha aqui, ó, mesma coisa, né? De 1 em 1, quando eu vou dando um passo pequeno, né? E os ângulos notáveis lá, 90, 45. Nos snaps para objetos remotos, é aquela opção que eu tenho quando eu pego um ponto, seria o prolongamento desse ponto, né? Aqui eu desliguei. Quando eu tenho esse snap para objetos remotos, né, eu pego aqui, ó, ele permite esse prolongamento, tá, de snaps. Seria o equivalente ao snap tracking. Ok? Então esse conceito de snap aqui no Revit, ele não só é mais abrangente, como também mais intuitivo, tá, ok? Do que lá no AutoCAD, que ele destrincha, vamos dizer assim, esse conceito em várias vertentes, tá, ok? E por último aqui, à direita desses comandos, vocês veem aqui, ó, os atalhos de teclado para esses snaps. Vamos cancelar aqui. Isso significa o que? Se eu estou aqui na dúvida, né, ou simplesmente não consigo de alguma forma achar o snap midpoint, né, eu posso simplesmente digitar SM, que seria abreviatura, né, abreviação de snap midpoint, SM. Ah lá, ele já localiza sem o enter, tá, pessoal? A gente tem o hábito aí de no AutoCAD digitar o comando e teclar enter, né? Então reparem, mesmo com o mouse aqui, ó, quando eu der o comando SM, ele vai localizar o snap midpoint daquela linha. Algumas opções especiais de snaps, né? Eu estou aqui ainda no comando linha, né? Lá no gerenciar, eu vejo aqui embaixo algumas sobreposições temporárias, tá? Por exemplo, SZ, que seria fechar, né? Eu estou lá em linha, com cadeia ligado, eu desenho 1, 2, 3, a partir daqui, se eu digitar SZ, ele automaticamente fecha lá a última, onde eu estava com a primeira. Seria o equivalente ao close lá do AutoCAD. Que eu posso ativar e desativar, né, os snaps que eu não queira, né, por exemplo, mais próximo, que seria equivalente ao nearest. Às vezes eu quero só pontos notáveis, né? Ok? Bom, então esse foi o assunto de hoje. Croquis de desenho e snaps, né, para esses croquis e outros comandos, né? Eu usei aqui esses snaps para croquis, mas eles vão funcionar para diversos comandos aí do Revit. Se eu fosse desenhar, só para ilustrar finalmente, que se eu fosse desenhar a parede, aconteceria a mesma coisa lá, midpoint, endpoint, tá ok? Para comandos de desenho de uma forma geral. Até a próxima.